és a nossa única realidade. Tu és o único em quem nós podemos, Senhor, entregar a nossa vida. Tu és o único, Senhor, que pode, Senhor, transformar a nossa existência, curar nossas feridas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que colocasse aqui do lado, pegasse do lado aqui, para a gente pegar o som melhor também. Amém? E a gente vai continuar o nosso estudo. Nós também estaremos orando. O Rogério voltou para o hospital, tá? E ele vai fazer uma cirurgia amanhã novamente, acho que é a terceira ou quarta cirurgia. Então, é importante que a gente interceda por ele. Ontem ele mandou mensagem para mim. Estava muito aflito, muito preocupado. Mas eu sei que o Senhor está na vida dele. Tudo que a gente pode fazer, a gente fez. E para ele está sendo uma escola. É que nem eu falei para ele, se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse na posição dele, na situação que ele está passando, eu só faria uma coisa só uma coisa. Entregaria a minha vida para Jesus e ia falar claramente: se o Senhor não tem nada, mais nada para mim, entende? Prepara o caminho e leva. Então eu pedi que ele orasse assim, entregasse nele. Pé no chão, realidade. A nossa realidade é assim, não é, irmãos? A nossa realidade é assim. Nós vivemos por miragem. A gente não pode se prender a nada e nem tomar decisões por impulso. Porque um momento, uma decisão de um momento pode destruir nosso futuro, mas também pode consertar o nosso futuro. Uma decisão de um momento. Então, se você está passando um momento difícil, não se destrua por causa desse momento difícil. Esse momento que vai passar. Vai ser esse momento. Vai ser uma escola de sobrevivência, de persistência, de perseverança, uma escola de fé. E se você está passando um momento feliz, seja grato a Deus. Seja grato a Deus, porque o momento feliz também, ele pode acabar a qualquer momento. Então seja muito grato a Deus e vive intensamente esse momento feliz. Mas não se deixe afligir. As pessoas às vezes deixam de estar na presença do Senhor por momentos difíceis. Ou se jogam, como a gente já falou aqui, no lixo, por momentos difíceis. Sempre a gente vai ter os altos e baixos, os momentos bons e os momentos ruins. Mas a gente crê que em todos os momentos o Senhor vai estar conosco. O que a gente não pode, irmãos, é cair no perigo de desobedecer a Deus, de sair da vontade de Deus. Hoje eu vi uma meditação que falava sobre conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento que está falando que vai libertar não é um conhecimento intelectual. Não é porque você encheu a tua cabeça da palavra de Deus e que você conhece de Gênesis ao Apocalipse que você vai ser livre. Vai ser porque você aplicou a palavra que você ouviu. Essa é a verdade que nos liberta. Sem a aplicação da palavra, do que eu sei, é como um químico que não só dá aula. Ele não faz os testes de química.
Ele só sabe o que está no livro, mas na prática ele não sabe nada. É como um cara que fala, ensina como fazer os exercícios na academia, mas não vai para a academia. Então a gente precisa entender que a palavra que a gente estuda, ela tem um efeito poderoso, sim, mas somente na vida de quem aplica ela. Somente na vida de quem aplica. Quem não aplica a palavra de Deus, não vê o efeito, não percebe o efeito. Amém? Nós estávamos em Lucas, terminamos o capítulo 6, agora vamos no capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1. Nós vimos no último estudo que Jesus diz que aquele que ouve a palavra e obedece é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Esse foi o último versículo. Porque todo mundo tem lutas. Aí acertou o ponto aí. Esse aí mesmo, João. Todo mundo tem luta. Então tempestade vai ter na vida de todo mundo. Eu acho que você fechou de novo. É naquele anterior que você mexeu. Todo mundo tem luta. Todo mundo. As dificuldades elas vão vir para os bons e para os maus. Mas os maus não sobrevivem às dificuldades. As pessoas que não ouvem a Deus, que não obedecem a Deus, não vão sobreviver às dificuldades. As pessoas que ouvem a Deus vão sobreviver às dificuldades e vão sair vitoriosos do outro lado. Vamos lá? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente e quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem. Eu digo para um, vá lá, ele vai. E digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. O que agrada a Deus não é que eu ore, é bom orar? Não é que eu cante louvores, é bom cantar louvores? Não é que eu venha na igreja. O que agrada a Deus é que eu creia na palavra dele, no poder dele, naquilo que ele pode fazer. E ele repreende muitas vezes o seu povo, quando diz: até quando eu hei de aturar vocês, gente de pouca fé. Então o que agrada a Deus, se você quer agradar a Deus, você precisa não só ouvir a palavra, mas acreditar na palavra de Deus. Por exemplo, você que está em luta, o Senhor prometeu derrota para você? Sim ou não? Então o que você afirma com a sua boca diante da luta? Eu hei de viver para narrar a obra do Senhor, a glória do Senhor. Eu vou ver essa solução, eu vou ver a cura, eu vou ver a bênção, eu vou ver a porta aberta, porque o Senhor prometeu que Ele vai me dar segundo o que eu espero. E tem uma palavra
na Bíblia, que ela é muito interessante, que ela diz que aquele que receia o mal, este cai sobre sua cabeça. Então, se você tem uma mente que fica imaginando coisas ruins sobre você e você não combate, é como se você se tornou um para-raios para receber isso que você está tendo medo. Eu preciso pôr a palavra de Deus na minha cabeça e lembrar do que Deus prometeu, as promessas do Senhor. Quais foram as promessas do Senhor a meu respeito? Ele disse que eu ia ser um derrotado? Sim ou não? Então, se ele falou que eu vou ser um derrotado, por que eu vou ficar me lamentando? A pessoa que fica lamentando, murmurando situações difíceis, ela está pondo em descrédito a palavra do Senhor. Tem como agradar o Senhor assim? Não tem como agradar o Senhor assim. Eu preciso trabalhar a minha mente com a palavra do Senhor, ser cheio da palavra do Senhor, mas eu preciso trabalhar, e cada um de nós, irmãos, tem uma luta particular, e pior, quando sai pela nossa boca. Lembre que o mundo foi feito através da palavra, e as coisas ao teu redor acontecem através da palavra. Essa semana, eu tenho contado toda semana uma bênção, né? Os irmãos perceberam que tem um negócio que chegou na minha porta, né? Está ali, para. E deixa eu falar uma coisa. Vocês lembram, os irmãos, que nós estamos procurando alguém para arrumar isso aqui e não estou achando, não é verdade? O Senhor trouxe ele aqui na porta, essa semana. Eu estou subindo, encontro o cidadão e pergunto: está procurando serviço? Ele falou: não, estou procurando o cara que inventou o serviço. Aí eu dei risada e falei: não, é sério mesmo? Você quer? Você está trabalhando no lugar? Ele falou: não, agora estou parado. Um pedreiro, um cara que eu conheço que é pedreiro faz muito tempo, parado, é muito difícil, isso não existe. E aí eu falei: quer dar uma olhada? Ele veio aqui, olhou, vai começar amanhã. Vamos tirar, vai dar trabalho, irmãos. Então hoje eu queria que os irmãos depois juntassem as cadeiras tudo lá no canto, lá no fundo. Nós vamos tirar esses 2 lances aqui de forno, para nós mexer um pouco com essa estrutura e erguer um pouco essa estrutura e calçar ela, tudo que é preciso calçar. Deus vai dar vitória, amém? E qual é a tua luta? Esse centurião ficou sabendo que Jesus curava, mandou chamar Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia ir na casa dele, ele, com a certeza de que Jesus tinha poder, ele disse: não precisa ir lá, Senhor, dá uma ordem daí onde o Senhor estiver. Pensa o tamanho. Quem já assistiu The Chosen, a parte do centurião? Que lindo, cara, é de chorar. Aquela parte, nossa, mesmo porque o centurião era romano. Basicamente não tinha nada a ver com o povo judeu, só que o povo testemunhava a favor dele, que ele era romano, mas tinha um bom coração, tinha feito até uma sinagoga, ele gostava do povo, e diz que ele amava o seu empregado, e com certeza o empregado não era romano, era judeu. Tinha um empregado que amava. E os servos recebem a ordem do Senhor, e quando chega em casa, o servo do centurião está parado, está curado. O que agrada a Deus, irmãos? Às vezes a gente acha que agrada a Deus é ter um cargo na igreja. Tudo bem, se for por amor, vai agradar a Deus. Mas se você não estiver disposto a ouvir, a obedecer, irmãos, a gente se denuncia pela nossa boca, sabia? Observa as tuas conversas. Do que você tem falado com as pessoas? Você tem falado de Jesus ou das pessoas? Você tem falado do Evangelho ou da vida das pessoas? Você se denuncia o que tem no teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Continuando. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão das cidades, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela.
Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ela chegou mais perto, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Para pensar no Deus que você crê. Vamos cuidar com as nossas lamentações, com as nossas conversas. Vamos cuidar. Volto a dizer, as nossas conversas nos denunciam. Eu digo aos irmãos, não se assuste se você for repreendido na hora que estiver conversando e falando alguma coisa. Porque eu tenho falado com a pastora, nós vamos fazer isso. Porque não queremos que você perca a bênção. Porque se você estiver falando da vida de alguém, ou murmurando os sofrimentos da sua vida, sem crer na palavra, você vai perder a bênção. Nós não queremos que você perca a bênção. Está difícil? Tá, mas o Senhor é poderoso. Ele ressuscita mortos. Jesus se compadeceu da viúva. Uma mulher naquele tempo não tinha quem desse subsistência para ela. Ela era viúva, não tinha aposentadoria. Quem dava sustento para ela era o filho que trabalhava. Quem trazia comida para dentro de casa era o filho. Quando Jesus ressuscita esse menino, ele não só ressuscita uma pessoa, mas ele ressuscita duas esperanças. Pensa na alegria da mãe. Já imaginaram a alegria da mãe? Imaginaram o choro dessa mãe? Sabe aquele choro assim de alegria, um choro assim transbordante, que é lágrimas e choro tudo junto. E diz que o povo ficou com medo, com certeza. Fala caixão, mas a gente imagina um caixão fechado. Não, era uma padiola, era um esquife, era uma plataforma onde era carregado tipo maca de bombeiro, assim, mas de madeira, ou de madeira bruta. Imagina, morto lá coberto, e de repente o morto senta. Acabou o choro. Acho que muita gente ficou tremendo. Sabe quando a pessoa pula assim no lugar de medo assim? Porque é algo extraordinário. Esse é o Deus que você crê. É o Deus que eu creio. Gente, vamos parar de olhar para a miséria do mundo, para a incapacidade do mundo, para as coisas ruins do mundo. Quando eu digo que só tem a Deus, eu só tenho a Deus mesmo, porque eu só estou esperando dele, eu estou esperando que aconteça dele. E assim como ele deu um negócio, um pedreiro, e essa semana, talvez até o final de semana, nós vamos estar com isso aqui pronto. Vai sujar? Não tem problema, nós vamos limpar, vamos glorificar a Deus, porque Deus trouxe solução. Isso é pequeno diante do que Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei qual é a tua luta. De repente você está tomando as suas próprias decisões, correndo atrás dos seus próprios recursos, quando Deus quer dar para você uma bênção. Só que Ele quer que você mostre como centurião, que acredita nele, que acredita na palavra dele, que se Ele falar alguma coisa, aliás, se Ele falar, não, Ele já falou, Ele já deu ordem a teu respeito. Não é disso assim que diz o Salmo? Que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91. Que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum. Aqui que está a nossa fé. Nossas conversas podiam ser carregadas de poder e autoridade, mas elas são carregadas de obras, perdão da palavra, às vezes satânicas. Porque se não é de Deus, vai ser de quem? O inimigo vai falar assim: você viu fulano? Eu falei: vi, o senhor já está tomando conta dele.
Não quero saber mais. Você viu o Beltrano? Vi. Nossa, que vida errada que está levando, o problema não é meu, é dele, eu vou orar por ele. E aí os milagres vão acontecer na minha vida. E a palavra de Deus diz que quando você se compadecer, diz que o jejum que me agrada, de Isaías, diz que quando você entender o jejum que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus, o louvor que agrada a Deus, diz que você vai estar começando a falar e o Senhor já vai estar sabendo toda a história já. Tipo assim, já vai estar te entendendo. E ultimamente eu fico olhando assim e me sentindo indigno. Porque eu tenho sido atendido, sabe? Porque eu tenho dito para vocês, e vou continuar dizendo, eu não estou esperando dos homens. Não vem nada, não tem nada. Os meus melhores amigos são fracos, nem eu. Podem me ajudar em muitas coisas, mas vai ter um limite, não é? E depois eles têm que ser ajudados também. Somos todos dependentes do mesmo Deus. E se nós vivermos os milagres de Deus, nós estaremos contando um para o outro as bênçãos de Deus que batem à nossa porta. Vivendo de novidade em novidade. Mas não sai do caminho, porque fora do caminho é você sozinho. É você sozinho, é isso que você quer? Sozinho? Não, Deus está comigo. Não, você saiu do caminho. Você não está fazendo de acordo com a vontade dele. Como que você vai dizer que Deus está com você? Não, Deus não está, não tem acordo com quem sai fora do caminho. Existe a diferença de eu ter pecado, ser pecador e viver arrependido, mas está lutando para ficar no caminho. E a diferença é aquela pessoa que resolveu fazer do jeito dela. Não, deixa, eu sei que está lá na Bíblia, eu sei, mas sabe o que é? Não tem sabe o que é. Se você quer ver a libertação de Deus, tem mar ali na frente, e Ele fala para você, ande. Se você for andar, uma das duas, ou você anda sobre as águas, ou o mar vai se abrir, porque é um filho de Deus que está indo ali. E Deus deu ordem a toda a sua natureza para nos servir, mas Ele vai servir os filhos, os que realmente são dependentes, os que realmente são dependentes. Versículo 18. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí o João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus não respondeu. Mas naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus, também curou muitos cegos. E depois respondeu aos discípulos de João. Ele respondeu com a palavra: voltem a João, e o que vocês viram e ouviram, digam a ele, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Não duvido do Senhor, mas é tão difícil, então está duvidando. Não, mas meu Deus, é complicado. É complicado, porque a dúvida está te atormentando. Sabe aquela história do Pedro pescando a noite inteira e não pegou nada? O profissional trabalhou a noite inteira e não trabalhou nada. Chega Jesus e fala assim: lança do outro lado. Tá bom. Tipo assim, tudo bem, ele que mandou, vamos lançar do outro lado. E aí a rede enche. Sabe o que é se escandalizar de Jesus? É muito difícil o que ele está falando. O João falou aqui na oração. Vocês também querem ir embora? É muito difícil o que Jesus está falando. Os outros foram embora. Jesus ora e diz: vocês também querem ir embora? Agora a pergunta: será que os apóstolos estavam entendendo tudo? Não.
Mas eles disseram, mesmo sem entender: para onde a gente vai, Senhor? E eu pergunto: para onde você vai? Vai viver como uma humanidade perdida? Vai jogar sua vida no lixo? Como um filho rebelde fala: não vou sair de casa. Isso vai. Sai de casa. Vai comer lixo. Vai viver como um mendigo. Vai viver aflito e angustiado. Por quê? Sabe por que você está revoltadinho? Não é melhor a gente ter paz, obediência e continuar dormindo numa cama cheirosinha, quentinha, com um prato de comida? Hã? Versículo. E quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem vivem de luxo nos palácios. Então me digam, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de que as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o caminho. E digo a vocês que todos os homens que já nasceram, que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é menor no reino de Deus é maior do que ele. Primeiro ponto, eu quero que vocês verifiquem aqui, no versículo 26. Então me digam, que vocês foram ver um profeta? Sim. Qual foi a revelação que João fez? João fez alguma revelação? Sim ou não? A única revelação que ele fez foi quando mostrou Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não revelou a vida de ninguém, o CPF de ninguém. Ele pregava a palavra de Deus, a conversão, a mudança de vida. Isso é ser profeta. Ei, aqui tem um profeta. O verdadeiro profeta não fica revelando a vida dos outros. O verdadeiro profeta fica querendo que as pessoas andem no bom caminho. Aqui tem um profeta. Mas as pessoas não querem um profeta. Elas querem fantasias. Elas querem ilusões. Elas querem ser enganadas e viver na fantasia da ilusão, onde Deus vai abrir porta, às vezes pessoas que estão em má vida, com mau comportamento. Ah não, Deus é na sua vida. Não, irmão, não vamos mentir para nós. Se eu sair fora do caminho, Deus não é na minha vida. Deus tem acordo com quem está errado? Sim ou não? Sim ou não? Então, o que estou pegando aí dizendo profeta? Quantos de nós já não saiu dessas reuniões onde tinha falsos profetas? Pessoas que nem pregaram a palavra de Deus, que trouxeram confusão na assembleia, que as pessoas saíram com mais dúvida do que entraram. Aliás, elas nem tinham dúvida. Saíram de lá perguntando: mas o que esse cara quis falar? Onde ele estava querendo ir? Ah, mas ele revela. Ah, por favor. Espírito de adivinhação. Espírito de pitão, né? Espírito de adivinhação. Isso é demônio, não é a revelação do Espírito Santo. Gente, cuidem com isso, gente. As igrejas por aí estão tudo inundadas com esse tipo de gente, recebendo dinheiro para profetizar. É assim, recebendo dinheiro para profetizar. Ah não, porque lá ele revela. Tá, e a tua vida mudou em alguma coisa? Você se converteu, está mais santo do que antes? Se não, meu irmão,
uma mentira que fizeram você, iludiram você. Você perdeu o teu tempo. A respeito de João estava escrito que ele era seu mensageiro do Senhor. 29. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Aqui, está escutando, percebendo ali? Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Eles obedeceram. Eles eram pecadores, pessoas de má fama, pessoas de má vida, mas eles obedeceram. E é isso que agrada a Deus. Não é ouvir só. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Viram? Os caras que se diziam religioso, que se diziam os entendidos, eles rejeitaram o plano de Deus, porque Deus também queria salvar eles, mas eles não quiseram, por desobediência. E Jesus terminou dizendo: com quem eu posso comparar essas pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Vamos entender o seguinte, irmãos, estou falando assim, gente, por favor, muda de vida. Se converte, sai do caminho errado. Mas, não, eu vou fazer do meu jeito. Tipo assim, quando tem música alegre, você não quis dançar. Entenderam? Cansei música triste, você não quis chorar. Ele disse: eu comparo o povo assim, que não muda de vida, que não ouve a palavra, a um grupo de crianças. Ouvem, mas não estou nem aí. João Batista jejua, não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. Tipo assim, a pessoa vê, o cara não bebe, é bem louco esse cidadão, né? Não bebe, não fuma, não dança, não vai nas festas. Nossa, esse cara deve ter problema, né? O que você tem a ver com a vida de uma pessoa que não está indo nesses locais? Por que você está preocupado com a vida dessa pessoa? Você vai dar conta da vida dela? Não é isso que eles falavam a respeito de João? É dominado, esse cara aí está desse jeito aí, ó, porque tem um demônio. Gente, qual a conclusão, qual a lógica da conclusão para chegar e dizer que João Batista tinha um demônio? Mente vazia? Oficina de quem? O filho do homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, este homem é comilão e beberão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Tem como agradar? E as pessoas estão nas igrejas, irmãos. Mas tem igreja para todo lado. Eu fico perguntando: onde que estão os cristãos? Aí quando a gente prega contra falsos pastores que extorquem dinheiro, as pessoas não vêm. Está pregando contra o dízimo. A pessoa nunca foi dizimista, mas ela vai falar que eu estou pregando contra o dízimo. Não convertou nada na igreja, mas ela vai falar que não, mas ele está impedindo as pessoas de prosperar na igreja dele. A tua prosperidade vai estar vinculada à intimidade que você tem com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, você pode dar dízimo, oferta, tudo que você quiser dar. Deus não se compra. Ou você acha que Deus vai prosperar a gente só porque você dá dízimo? Será que não tem uma vida coerente com o dízimo, com a oferta? Será que a tua vida também não tem que ser
dizimada em favor do Senhor? Ofertada em favor do Senhor? Por que Deus se agradou do centurião? Ele não levava uma vida dedicada ao Senhor, mesmo sem ser do Senhor? Sem ser aceito por aqueles que eram do Senhor, porque eles não aceitavam ele porque ele era centurião romano. O versículo 35 explica: mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Sabe o que diz essa palavra? Mas aqueles que recebem a palavra, obedecem a palavra, vão reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, porque ela se cumpre. A Bíblia, Isaías 55, 10, 11 diz assim: que assim como a chuva não desce na terra sem cumprir seu efeito, molha o grão, molha a planta, molha a terra, faz fecundar e crescer a planta, diz, assim acontece com a palavra que sai da boca dele. Então, se é assim, se eu proclamar a palavra de Deus, que ele disse, as promessas que ele disse para mim, para a minha vida, o que vai acontecer na minha vida? O que ele prometeu. Mas eu preciso lembrar da palavra e proclamar a palavra. Versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama, e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás e chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele, e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Vai amá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Isso era costume, entrar na casa de alguém, lavar as mãos, o rosto e os pés. Sentava um servo e fazia isso. Só que na casa do fariseu, cheio de tradição e costume, não fez. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Irmãos, aqui fala Jesus conta uma parábola para esse fariseu, para ele fazer uma reflexão no sentido de que quem tinha mais pecado? Quem que tinha mais pecado aqui, segundo o fariseu? A mulher. Mas quem deles tinha pecado? Todos, os dois. Mas o peso que o pecado do fariseu punha para o seu pecado, será que ele se achava em pecado? Não.
se achava em pecado. O fariseu não sabia quem era Jesus, não sabia o poder que ele tinha, não manifestou amor, nem gratidão, nem nada. E desde ali de trás, nesse contexto, a gente está vendo assim um povo que está tendo Jesus do lado, que está tendo um profeta do lado, e que está desdenhando o profeta do lado, e que está correndo atrás dos falsos profetas. O fariseu disse: se eles fosse profeta, ele saberia quem está tocando. Irmãos, uma coisa para nós analisar é muito interessante. Quem aqui não tem pecado? Quem aqui iria para o inferno se não fosse Jesus? Você tem na tua família, nós temos na nossa família, pessoas que a gente vê que realmente são pessoas perturbadas, que têm problemas sérios, mas eles e nós tem alguma diferença na questão do pecado? Sim ou não? Não. Então, se nós não somos capazes de acolher e de lutar para salvar os nossos, o que adianta Deus colocar pessoas, tentar salvar pessoas aqui dentro, pondo aqui dentro da igreja? Qual é a posição que você tem ocupado? De fariseu, que olha o pecado dos outros, ou da mulher que derramou um vaso de alabastro? Qual é a posição que você tem que se colocar dentro do Senhor? Que olha os outros, achando que o pecado dos outros é maior que o seu? E se colocando em posição de juiz, talvez? Se nós não somos capazes de nos ajudar a colocar no caminho um ou outro, aqui entre nós, de nos fortalecer para que Deus venha trazer livramento para cada um de nós, se nós não somos capazes de defender o irmão pecador que está do nosso lado, como que nós queremos que Deus manda almas nesse lugar? Cuidado, será que nós somos que nem crianças? Que cantam músicas de dança e nós não dançamos? Canta música de chorar e nós não choramos? Será que nós estamos assim, insensíveis, anestesiados por o espírito mundano? Então a gente tem que tomar um sério cuidado, irmãos, um sério cuidado. Uma posição que a gente pensa que ocupa. Porque feliz daquele que se ocupar-se e se colocar na posição da mulher do vaso de alabastro. A mulher do vaso de alabastro, ela não estava fazendo julgamento, ela não estava vendo quem estava ao redor, estava nem aí se era o ambiente dela ou não era, mas ela estava fazendo o que ela tinha que fazer, manifestar amor pelo Senhor e gratidão pelo Senhor. É só isso que a gente tem que fazer, irmãos. É só isso que a gente precisa fazer. Nós vimos o centurião, fala de uma fé certa, que crê, que tem certeza. Nós vimos as exortações do Senhor Jesus a respeito da geração comparada a crianças. E nós finalizamos esse capítulo com essa passagem. Que posição é que você tem ocupado? Eu peço que cada um dos irmãos feche seus olhos e se coloque diante do Senhor.